Erros que pessoas acima dos 60 anos cometem. Parte 1. Vou começar com algo que pode soar duro, mas é verdadeiro. A maioria das pessoas não envelhece mal por causa da idade. Envelhece mal por causa de decisões acumuladas e erros não corrigidos. A idade não cria novos problemas, ela apenas remove a capacidade de ignorar os antigos. Depois dos 60, o tempo deixa de ser uma abstração. Ele se torna visível. E exatamente por isso, os erros cometidos nessa fase custam mais caro. Não porque sejam piores, mas porque há menos espaço para correção. Um erro comum e extremamente perigoso é acreditar que experiência acumulada substitui adaptação contínua. Muita gente nessa idade começa a usar o passado como escudo. Eu já vi isso antes. Isso já foi tentado. Isso não funciona. Às vezes, essas frases estão corretas. Na maioria das vezes, são apenas resistência disfarçada de sabedoria. O mundo muda independentemente da sua biografia. Tecnologia, incentivos, estruturas sociais e relações humanas evoluem. Quem para de atualizar seus modelos mentais começa a interpretar mal a realidade e toma decisões erradas com confiança absoluta. Esse é um dos erros mais perigosos que existem: estar errado e ter certeza. Outro erro frequente é confundir estabilidade com estagnação. Algumas pessoas, ao chegar aos 60, entram em modo de conservação extrema. Elas param de testar, param de aprender, param de se expor a qualquer forma de desconforto intelectual. Isso cria uma ilusão de segurança. Mas segurança real não vem da imobilidade, vem da capacidade de se ajustar quando necessário. Quem evita todo desconforto nessa fase não se preserva, se fragiliza. Há também o erro de subestimar o valor da curiosidade tardia. Muita gente acredita que curiosidade é coisa de jovem. Isso é falso. Curiosidade mantém a mente viva, e mente viva preserva a autonomia. Quando você perde curiosidade, você passa a depender de terceiros para interpretar o mundo por você. Isso é uma forma silenciosa de perda de poder. Outro erro que observo com frequência é tratar saúde como um problema secundário. Depois dos 60, saúde não é um detalhe da vida. Ela é o alicerce. Muitas pessoas acham que já passaram do ponto de melhorar hábitos. Isso é uma mentira confortável. Sempre é tarde para começar errado, e quase nunca é tarde para melhorar algo. Sedentarismo, má alimentação, falta de rotina e negligência com sono não aparecem de repente. Eles cobram juros. Outro erro caro é reduzir excessivamente o círculo social. Existe uma diferença enorme entre ser seletivo e se isolar. Isolamento acelera declínio cognitivo, emocional e até físico. O cérebro humano precisa de interação relevante para funcionar bem. Conversas superficiais não resolvem, mas conversas significativas preservam lucidez. Outro erro comum é confundir aposentadoria com irrelevância. Parar de trabalhar não significa parar de ser útil. Ser útil não é sobre cargo ou salário, é sobre contribuição. Pessoas que perdem o senso de utilidade entram em declínio psicológico rapidamente. Propósito não precisa ser grandioso, precisa ser real. Há ainda o erro de transferir responsabilidade demais para filhos, familiares ou o sistema. Ajuda é saudável, dependência total não é. Quanto mais autonomia você preserva, mesmo que em pequenas coisas, mais dignidade você mantém. Outro erro perigoso é evitar conversas difíceis por medo de conflito. Depois dos 60, algumas conversas não podem mais ser adiadas. Finanças, limites, expectativas, cuidados futuros. Evitar essas conversas não evita sofrimento, apenas o desloca para momentos piores. Há também o erro silencioso de viver excessivamente no passado. Memória é valiosa. Saudosismo constante é corrosivo. Comparar tudo como era antes gera frustração crônica.
O passado não volta, mas o presente ainda pode ser bem vivido. E talvez o erro mais triste de todos: acreditar que já não vale a pena mudar. Enquanto existe lucidez, existe escolha. Enquanto existe escolha, existe responsabilidade. A vida não exige reinvenção radical nessa fase. Exige coerência, clareza e ajustes honestos. Evitar esses erros não prolonga a vida indefinidamente, mas melhora drasticamente a qualidade do tempo que resta. E é isso que realmente importa. Parte 2. Erros financeiros, de identidade e de legado após os 60. Um erro muito comum depois dos 60 é acreditar que os erros financeiros mais perigosos já ficaram para trás. Isso não é verdade. Na realidade, alguns dos erros financeiros mais destrutivos acontecem exatamente nessa fase. Não por ignorância, mas por excesso de confiança. Muita gente passa décadas acumulando patrimônio com disciplina razoável e, justamente quando deveria proteger o que construiu, começa a assumir riscos desnecessários. O raciocínio costuma ser sutil e perigoso. Agora eu posso arriscar. Já trabalhei a vida inteira. Se der errado, não faz tanta diferença. Faz diferença, sim. Depois dos 60, o tempo deixa de ser aliado da recuperação. Erros que antes eram reversíveis passam a ser permanentes. Outro erro recorrente é misturar orgulho com decisões financeiras. Algumas pessoas evitam ajustar o padrão de vida porque isso parece um retrocesso. Elas mantêm custos altos para sustentar uma imagem, para si mesmas ou para os outros. Isso transforma conforto em ansiedade crônica. Reduzir despesas não é fracasso. Fracasso é perder liberdade por medo de parecer menor. Há também o erro de adiar decisões importantes esperando o momento certo. Planejamento sucessório, organização patrimonial, conversa sobre herança e responsabilidades futuras são evitadas porque são desconfortáveis. Mas desconforto temporário evita caos permanente. Não decidir é, em si, uma decisão, geralmente a pior. Outro erro delicado é confundir ajuda financeira com controle emocional. Alguns pais usam dinheiro como forma de manter influência sobre filhos adultos. Outros evitam colocar limites por medo de perder afeto. Ambos os caminhos criam ressentimento silencioso. Dinheiro mal usado corrói relações. Outro erro comum após os 60 é fundir identidade pessoal com cargo, profissão ou status passado. Quando a identidade está presa ao que você foi, qualquer mudança soa como perda. Isso cria rigidez psicológica. A vida depois dos 60 exige uma identidade mais ampla, menos dependente de validação externa. Quem não ajusta isso sofre em silêncio. Há também o erro de ignorar o impacto psicológico do ócio desestruturado. Descansar é saudável. Viver sem estrutura não é. Sem alguma rotina, responsabilidade ou compromisso, a mente perde tração. Dias vazios parecem descanso no início, mas se tornam peso com o tempo. Outro erro sério é não pensar em legado de forma consciente. Legado não é apenas dinheiro deixado, é exemplo, valores, memória emocional. Muitas pessoas deixam bens organizados e relações em ruínas. Outras deixam pouco patrimônio material, mas deixam clareza, afeto e orientação. O segundo tipo de legado é mais raro e mais valioso. Há ainda o erro de evitar conversa sobre finitude por superstição ou medo. Falar sobre morte não antecipa a morte. Evitar o assunto não a impede. Aceitar a finitude organiza prioridades. Quem não pensa nisso vive no automático. Quem aceita vive com mais intenção. Outro erro silencioso é ceder ao cinismo. Algumas pessoas, após décadas de vida, passam a tratar tudo com ironia, descrença ou desprezo. Isso pode soar como inteligência, mas geralmente é apenas cansaço mal resolvido. Cinismo afasta pessoas, empobrece relações e reduz sentido. Por fim, um erro extremamente comum e pouco admitido: não revisar a própria vida com honestidade. Muita gente prefere não olhar para trás para não lidar com arrependimentos. Mas revisão honesta não é punição, é integração.
Entender o que funcionou, o que falhou e o que ainda pode ser ajustado traz paz interna. Depois dos 60, lucidez emocional vale mais do que orgulho intacto. Evitar esses erros não garante tranquilidade absoluta. Nada garante, mas reduz drasticamente sofrimento desnecessário e preserva a dignidade. Parte 3. Erros psicológicos silenciosos que aceleram o envelhecimento interno. Existe um tipo de erro que não aparece em decisões financeiras, exames médicos ou conversas familiares. Ele acontece inteiramente dentro da mente e exatamente por isso é tão perigoso. Depois dos 60, muitas pessoas continuam funcionando externamente, mas começam a envelhecer por dentro de forma acelerada. Não é o corpo que desiste primeiro, é a atitude mental. Um erro silencioso e devastador é confundir ceticismo com sabedoria. Algumas pessoas passam a duvidar de tudo, ideias novas, pessoas novas, possibilidades novas. Elas chamam isso de realismo. Na verdade, é apenas fechamento cognitivo. Ceticismo saudável questiona. Ceticismo crônico paralisa. Quando tudo parece inútil, exagerado ou ingênuo, a mente deixa de explorar. E mente que não explora começa a se contrair. Outro erro psicológico comum é assumir o papel permanente de vítima do tempo. A pessoa começa a explicar tudo com frases como "na minha idade", "hoje em dia já não dá", "isso é coisa de gente nova". Essas frases parecem inofensivas, elas não são. Elas reforçam uma narrativa interna de limitação. E narrativas repetidas se tornam identidade. A mente acredita na história que você conta para ela. Outro erro profundo é não elaborar perdas de forma consciente. Depois dos 60, perdas se acumulam. Pessoas, papéis, capacidades, status, rotinas. Muita gente tenta seguir em frente sem processar essas perdas. Isso não funciona. O luto ignorado não desaparece, ele se transforma em amargura, irritação ou apatia. Elaborar perdas não é fraqueza emocional, é higiene mental. Outro erro silencioso é substituir curiosidade por julgamento. Em vez de perguntar por que isso funciona assim, a pessoa passa a dizer isso é ridículo. O julgamento rápido dá uma sensação momentânea de superioridade, mas ele fecha portas internas. Curiosidade mantém a mente flexível, julgamento constante a torna rígida. Outro erro frequente é reduzir a própria identidade a limitações físicas. O corpo muda sim, mas a mente não precisa se render ao mesmo ritmo. Quando a pessoa passa a se definir apenas pelo que perdeu fisicamente, ela ignora tudo o que ainda pode construir mentalmente, socialmente e emocionalmente. Isso cria um envelhecimento psicológico desnecessário. Outro erro perigoso é viver em estado constante de comparação regressiva. Comparar-se apenas com quem é mais jovem, mais rápido ou mais forte é uma receita para a frustração. Comparações mal feitas distorcem percepção e roubam serenidade. Cada fase da vida tem métricas diferentes. Usar métricas erradas gera sofrimento inútil. Outro erro psicológico sutil é confundir tranquilidade com apatia. Descansar é saudável. Desligar-se emocionalmente da vida não é. Quando nada entusiasma, nada irrita e nada importa, isso não é paz, é desligamento. Paz verdadeira mantém interesse. Apatia apenas reduz estímulo. Outro erro recorrente é não treinar a atenção conscientemente. Depois dos 60, a atenção se torna mais valiosa do que energia física. Mente dispersa envelhece mais rápido. Leitura profunda, escrita, conversas longas e reflexão silenciosa treinam a atenção. Consumo excessivo de estímulos superficiais a deteriora. Outro erro pouco percebido é não revisar crenças antigas à luz da realidade atual. Crenças úteis em uma fase podem se tornar obstáculos em outra. Quem não revisa crenças vive com mapas antigos em territórios novos. Isso gera ansiedade, confusão e decisões ruins. Por fim, um erro psicológico central: desistir internamente antes que a vida realmente termine. Algumas pessoas continuam vivas biologicamente, mas já desistiram mentalmente.
Elas não planejam mais, não se interessam mais, não ajustam mais. Esse tipo de desistência antecede qualquer declínio físico grave. Enquanto há consciência, há possibilidade de ajuste interno. E ajuste interno muda completamente a experiência do envelhecimento. Evitar esses erros não transforma ninguém em alguém jovem novamente, mas preserva algo mais raro: lucidez, dignidade e presença. Parte 4. Erros familiares, relacionais e de transmissão de valores após os 60. Existe uma área em que boas intenções causam mais danos do que erros explícitos: as relações familiares. Depois dos 60, muitos conflitos não surgem por maldade, mas por confusão de papéis. Um erro comum é não aceitar que a dinâmica familiar muda. Filhos crescem. Eles deixam de precisar de direção constante e passam a precisar de respeito. Quando pais continuam tentando conduzir a vida de filhos adultos como se ainda fossem crianças, criam resistência silenciosa. Autoridade que não se atualiza vira interferência. Outro erro recorrente é usar experiência como instrumento de imposição. Frases como "quando você tiver a minha idade vai entender" encerram conversas, mas não ensinam nada. Experiência só vira sabedoria quando é oferecida, não imposta. Conselhos não solicitados costumam ser interpretados como críticas veladas. Outro erro delicado é confundir proteção com controle. Muitos pais acreditam que controlar decisões é uma forma de cuidar. Na prática, isso mina a autonomia e gera ressentimento. Cuidar é estar disponível. Controlar é tentar garantir resultados. Outro erro silencioso é evitar pedir desculpas por orgulho. Algumas pessoas acreditam que pedir desculpas enfraquece a autoridade. Isso é falso. Pedir desculpas fortalece vínculos e demonstra maturidade emocional. Depois dos 60, pedir desculpas custa menos do que carregar conflitos por décadas. Outro erro comum é não escutar de verdade. Ouvir não é esperar sua vez de falar, é tentar compreender, sem formular resposta imediata. Muitos conflitos familiares persistem porque ninguém se sente realmente ouvido. Escuta genuína desarma mais tensões do que qualquer argumento lógico. Há também o erro de tratar afeto como algo implícito. Algumas pessoas acreditam que amor já está entendido. Não está. Afeto não demonstrado tende a ser questionado. Palavras simples, presença e gestos pequenos têm impacto desproporcional nessa fase da vida. Outro erro frequente é transferir expectativas não resolvidas para filhos e netos. Sonhos frustrados, ambições interrompidas e arrependimentos mal elaborados acabam projetados na geração seguinte. Isso cria um peso invisível. Cada geração precisa viver sua própria vida, não compensar a anterior. Outro erro sério é usar herança como instrumento de barganha emocional. Condicionar afeto, aprovação ou presença a benefícios materiais corrói relações profundamente. Legado financeiro deveria simplificar relações, não contaminá-las. Outro erro comum é não comunicar limites com clareza. Silêncio prolongado não é maturidade, é ambiguidade. Limites claros evitam conflitos futuros e ressentimentos acumulados. Outro erro pouco percebido é subestimar o impacto da própria presença emocional. Depois dos 60, as pessoas se tornam referências simbólicas. Seu comportamento ensina mais do que seus conselhos. Coerência entre discurso e ação transmite valores de forma natural. Por fim, um erro central: confundir legado com controle pós-vida. Legado não é garantir que tudo será feito como você gostaria depois que não estiver mais aqui. Legado é deixar pessoas capazes de decidir bem sem você. Isso exige confiança, não controle. Evitar esses erros não transforma ninguém em relações perfeitas, mas torna relações mais honestas, leves e duráveis. E nessa fase da vida, isso vale mais do que estar certo. Parte 5. Erros existenciais finais e como envelhecer com lucidez até o fim. Existe um tipo de erro que só aparece quando o barulho externo diminui.
quando carreira já não define, quando o status já não protege, quando o futuro deixa de ser infinito. Depois dos 60, muitos erros não são mais práticos, são existenciais. Um erro profundo é evitar silêncio interno. Algumas pessoas mantêm a mente constantemente ocupada para não escutar a própria consciência. Televisão ligada, ruído constante, distrações contínuas. Silêncio revela verdades desconfortáveis, mas fugir dele não elimina essas verdades, apenas as adia. A mente precisa de espaço para integrar a própria vida. Outro erro existencial comum é confundir arrependimento com culpa eterna. Arrependimento saudável informa, culpa crônica paralisa. Rever escolhas passadas com honestidade não é punição, é fechamento. A vida não exige perfeição retrospectiva, exige compreensão. Outro erro é buscar validação tardia. Algumas pessoas passam os últimos anos tentando provar que tiveram razão, que foram injustiçadas, que mereciam mais reconhecimento. Essa busca nunca termina bem. Validação externa tardia raramente traz paz. Aceitação interna, sim. Outro erro silencioso é adiar reconciliações possíveis. Nem toda relação precisa ser reatada, mas algumas conversas precisam acontecer. Palavras não ditas pesam mais do que palavras imperfeitas. Reconciliação não apaga o passado, mas limpa o presente. Outro erro existencial é não aceitar a própria finitude de forma consciente. Negar a morte não prolonga a vida. Aceitá-la não a encurta. Aceitação reorganiza prioridades. Quando você entende que o tempo é limitado, desperdícios ficam mais visíveis. Outro erro comum é confundir legado com controle emocional do futuro. Algumas pessoas querem garantir que serão lembradas de uma forma específica. Memória não se controla, ela se constrói. O que fica não é o que você exigiu, mas o que você viveu de forma consistente. Outro erro profundo é não encontrar significado fora do desempenho. Depois dos 60, desempenho deixa de ser métrica central. Quem não desenvolveu significado além de resultados sente vazio. Significado vem de coerência, contribuição e presença. Outro erro final é não praticar gratidão lúcida. Gratidão não é negar dificuldades, é reconhecer o que funcionou apesar delas. Sem gratidão, a mente se fixa no que faltou. Com gratidão, ela reconhece o que foi vivido. Por fim, talvez o erro mais importante de evitar: viver os últimos anos endurecido em vez de claro. Dureza é defesa, clareza é aceitação ativa. Pessoas claras ajustam expectativas, perdoam com mais facilidade e sofrem menos por aquilo que já não pode ser mudado. Envelhecer bem não é manter juventude, é manter lucidez. Lucidez para entender o que importa, lucidez para soltar o que pesa, lucidez para estar presente. Evitar esses erros não torna a vida perfeita no fim, mas a torna inteira. E uma vida inteira é mais rara e mais valiosa do que uma vida longa. Se esse conteúdo fez você refletir, considere se inscrever no canal. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessas ideias. Essas pequenas ações ajudam muito o canal e tornam possível continuar trazendo novos conteúdos como este, com mais profundidade e consistência. Obrigado por ouvir até o final.